O sol do meio-dia queimava Santo Amaro como ferro em brasa. A poeira da rua principal subia em redemoinhos preguiçosos, grudando no suor dos curiosos. Homens de chapéu de palha mascavam fumo encostados nos batentes da venda. Mulheres de saias escuras cochichavam por trás de véus de algodão. Crianças espiavam por entre estacas de cerca, sem entender por completo. O sino da capela batera ao amanhecer, não para a missa, mas para a punição. No centro da praça, haviam erguido um tronco tosco com travessa de ferro. Pregado nele um cartaz: Lei dos homens e Lei de Deus. Abaixo, rangendo numa base de madeira, um estrado servia de cadafalso para exibição exemplar. Como gostavam de dizer os seguidores do padre Honório, missionário vindo do interior, de batina preta, que falava de pureza com a Bíblia apertada como arma. Ela estava lá, rosa, mãos amarradas acima da cabeça, joelhos feridos, um vestido branco já tomado de poeira. Católica devota, terço enrolado no pulso, um resto de fé que ninguém ali mais respeitava. Não fazia parte do grupo de penitentes. Vira nos últimos anos vizinhos e parentes se tornarem outros. Austeros primeiro, depois radicais. Perdera amigas, perdera convites, perdera o direito de ser olhada de frente. Diziam que seu ventre era seco. Diziam que Deus cobrava. Quem subiu sobre a caixa para proclamar a sentença foi Padre Honório. Barba aparada, batina surrada, uma calma que assustava. Ele ergueu um pergaminho, os olhos frios varrendo a multidão. Hoje, segundo a lei dos homens e a lei de Deus, cumpre-se justiça sobre esta mulher que negou fruto ao lar, enganou a comunidade e contaminou costumes com seu silêncio desobediente. Um murmúrio correu como vento por farpas. O carrasco, um dos auxiliares da Irmandade, mangas arregaçadas, couro na mão, ensaiou o braço. O chicote desenhou um arco no ar e rasgou o silêncio. O som foi seco. Rosa mordeu o lábio. Não gritou. 2, 3, 4. A praça respirou junto, um pulmão de poeira e julgamento. O suor escorreu pela nuca dela. A cruz do terço bateu no pulso como um sino miúdo. O carrasco ajustou o peso do corpo, os olhos pedindo aprovação. O padre fez um leve aceno. A multidão contou sem voz. 5, 6, 7. O couro abriu as costas. O vestido absorveu, transformando-se num pano de agonia. Junto à cerca do curral, um homem observava em silêncio. Alto, as mangas da camisa de algodão arregaçadas, poeira de estrada nas botas, olhos de aço sob a aba do chapéu de palha. Chegara com a manhã, trazendo sacos de farinha do sítio distante para vender e uma lista curta de mantimentos para voltar ao seu isolamento. Ninguém sabia o nome, mas o olhar dele não piscava. 8, 9, 10. Rosa inspirou entrecortado. As pernas tremiam. Uma mulher arriscou um "chega", mas bastou um olhar do padre para a palavra murchar. 11, 12, 13. A poeira grudou no sangue. O mundo foi ficando distante, como se a praça estivesse dentro de uma garrafa. As outras mulheres, algumas agora alinhadas aos penitentes, desviavam o rosto como quem teme contágio. Inútil era o que diziam com os olhos. Uma terra sem colheita. Uma mulher sem filho, 14, 15, 16. O couro cantou de novo. O joelho de Rosa cedeu, o corpo pendeu, mas a corda a manteve de pé, uma flor quebrada. Honório respirou fundo, satisfeito com a disciplina do momento. O auxiliar olhou de lado, perguntando até onde ir. O padre não sorriu, nem franziu o senho, apenas acenou para continuar. 20. O silêncio ficou espesso. Na beira da rua, o forasteiro fechou o punho. Deu um passo. Recuou. Sabia que ali um gesto errado faria do seu rosto um cartaz. 21, 22, 23. Um fio de baba desceu do canto da boca dela. Ainda sem grito. 24, 25, 26. As costas já carne viva. Um menino quis correr até ela. A mãe o agarrou, unhas no braço. Honório notou a inquietação coletiva e sustentou o gesto com a rigidez de um juiz. 30, 31, 32.
A cabeça de Rosa balançou devagar. Entre o borrão de poeira e sol, uma silhueta imóvel. O homem de camisa clara, firme como estaca. Por um instante ela soube. Não estava totalmente sozinha. 33, 34, 35. Uma palavra escapou de lábios rachados. Perdoa. Ninguém soube se era para Deus, para a vila ou para o próprio ventre. A contagem seguiu. O couro seguiu. O sangue seguiu. O sol baixou um dedo e quando a praça cansou de ficar de pé, eles ainda estavam lá. A mulher presa ao tronco moderno da moralidade importada e o homem na sombra. Promessa sem voz. As horas se esticaram até 80 e quem jurava que ela não resistiria começou a apostar que cairia antes da última. O golpe final veio sem anúncio. Ninguém contou em voz alta, mas todos sabiam. O auxiliar baixou o braço e o corpo dela cedeu. O estrado gemeu. O padre baixou o pergaminho, satisfeito com a lição. A praça se dispersou como gado escorraçado. Ficou o tronco manchado. Ficou ela, amarrada, desmaiada, sangrando. Ficou um terço escuro, colado ao pulso como quem ora sem pedir. A lua, quando subiu por trás da serra, encontrou passos firmes no limite da sombra. O homem de camisa clara olhou em volta. Portas semicerradas, olhos pelas frestas. Nenhuma palavra, só gesto. Subiu no estrado, cortou a corda, segurou Rosa como quem recolhe vidro que ainda corta. Levou-a até a carroça puxada por bois. Ajeitou com cuidado e partiu sem pressa, sem ruído, sem testemunhas, levando a mulher que a praça quis deixar como recado. E foi assim que a história dela recomeçou, não com perdão, nem com explicações, mas com silêncio. O mesmo silêncio que podia salvar mais do que qualquer sermão. A noite desceu sobre Santo Amaro como uma tampa pesada. O tronco no centro da praça ainda brilhava úmido sob a lua. E o cartaz dos seguidores do Padre Honório tremulava com o vento, repetindo as mesmas palavras altas demais para um lugar tão pequeno. Lei dos homens e lei de Deus. As janelas se fecharam cedo. Ninguém queria ver o que fica depois que a justiça de palco vai embora. Ele esperou a rua esvaziar. José Firmino, chapéu de palha gasto, camisa clara, alpercatas de couro endurecido pela estrada de quem vinha de longe vender farinha e comprar sal, vela, remédios. O cavalo bufou, inquieto, como se sentisse o cheiro do sangue secando no tronco de madeira. José desmontou, subiu para o estrado e cortou a corda com uma faca curta. Rosa desabou nos seus braços como um vidro rachado que ainda pode ferir quem ajuda. Ele a ergueu com cuidado, baixou o corpo dela sobre a sela, prendeu com tiras de couro e, sem olhar para as janelas escuras, atou os sacos de farinha ao outro lado para contrapeso. Ninguém abriu a porta. Ninguém gritou "pare". A praça, que condena de dia, costuma calar de noite. A lua os guiou para fora da vila por uma vereda que serpenteava entre babaçoais e várzeas secas. A casa de José ficava a 2 horas cavalgando devagar, num baixio curto, cercado de mato ralo que quebrava o vento. Uma casa de taipa, um quarto com cama simples, um fogão de ferro, um poço raso que ele mesmo cavara. Ali não havia sermões, não havia cartazes, não havia plateia. Ele levou Rosa para dentro como quem traz uma peça sagrada danificada. No fogão, acendeu lenha curtida. A chama pegou lenta, mas cresceu com fome. Ferveu água, juntou raízes amargas e um pedaço de carne que havia sobrado do almoço. O sangue nas costas dela escurecia tecido e pele. Cada movimento pedia licença para não abrir de novo o que já estava aberto. Quando ela abriu os olhos, a praça não existia. Só o estalo do fogo e o cheiro de caldo grosso. O teto de palha deixava ver um punhado de estrelas por fendas estreitas. Rosa tentou se erguer. As costas gritaram, gemeu. A garganta estava seca como chão de agosto. Ele estava ali, recostado na parede, as mãos grandes apoiadas nos joelhos. Olhos fixos no fogo, sem pena, sem raiva. Presença. Ela perguntou com um fio de voz onde estava. Ouviu em resposta apenas que estava a salvo. Ele trouxe uma cabaça com caldo fumegante.
Ajudou-a a sentar só o suficiente para não forçar a carne. Mãos firmes, dedos que parecem saber exatamente onde tocar e onde não tocar. O líquido quente desceu, queimando o caminho, mas empurrando a vida de volta. Lágrimas vieram sem barulho. No pulso dela, o terço ainda preso, sujo de sangue e poeira. Ela o notou, levou devagar o cordão aos lábios. Murmurou um pedaço de prece. José viu. Não sorriu, não desviou. Assentiu. Um respeito sem nome, como quem reconhece uma fé que não é a sua, mas não precisa deixar de ser. Os dias que vieram não tinham calendário. A febre subia e descia como o mar que não sabe se vai invadir a praia ou recuar. Rosa dormia aos pedaços. Acordava com o chicote. Sentia a corda outra vez, mordendo seus pulsos. Via os olhos do padre Honório no alto da caixa, repetindo a mesma sentença. Em cada despertar o mesmo cenário. Fogo, tiguela, pano úmido nas costas, ervas que cheiravam a cura antiga, e José, quieto, sempre na distância certa. Perto o bastante para amparar, longe o suficiente para não ferir. Às vezes, deitada de lado para poupar a carne, ela o enxerga no pátio, lavando as mãos numa bacia de zinco. Os braços dele falam sem que ele diga nada. Há cicatrizes ali, marcas brancas que o sol não apagou. Ele cobre com a manga quando percebe o olhar dela. Não é vergonha, é economia, de gesto, de palavra, de dor. Na terceira manhã, quando ela já suportava ficar sentada por alguns minutos, a identidade se apresentou sem cerimônia. José. Parecia nome de quem planta e espera. Ele não perguntou o nome dela. Não porque não quisesse saber, porque não exigia nada. À tarde, apareceu um pedaço de pão duro e mel em vidro escuro. Ele partiu com as mãos, deixou sobre um pano. Mais tarde, quando voltou da lenha, não havia migalhas. Ele não comentou. E ainda assim, ela sentiu que ele soube. À noite, as vozes da Irmandade voltavam como se tivessem comprado espaço dentro da cabeça. Lei dos homens, lei de Deus, mulher sem fruto, terra sem colheita. Rosa encolheu-se sobre a esteira, a pele ardendo, os olhos queimando por dentro. A mão tateou o terço. Não pediu milagre, pediu silêncio. José entrou sem botas para não fazer barulho. Pôs uma panela do lado do braseiro para manter a água quente. Viu o tremor no ombro dela. Não tocou, sentou-se. A frase dele veio uma única vez, seca e mansa. Ninguém devia ser quebrado por aquilo que não pode dar. Ela respirou fundo. Quis acreditar. O fogo respondeu por ele, repetindo pequenas explosões de lenha. A noite ficou menos comprida. No dia em que a febre cedeu, ela se arrastou até a porta. O baixio estava silencioso de um jeito bom. O sol obedecia, manso antes de virar carrasco. Havia pássaros mínimos pulando no chão. A cerca torta parecia um sorriso sem dentes. José afiou uma faca curta numa pedra de mão. Rosa reuniu coragem. Pensou nos sabões. Se conseguisse vender umas barras, teria uma nesga de retorno. Ele assentiu. Ir junto era menos promessa do que postura. A presença dele calava insultos antes de virarem som. Na primeira ida, a rua principal se comportou como igreja antes do culto. Todo mundo vê, ninguém fala. Rosa estendeu um pano sobre uma caixa e colocou as barras de sabão, gordura de porco, erva doce e cascas fervidas por horas. Receita antiga que resiste onde não há médico. José ficou 2 passos atrás, como sombra atenta. Não havia ternura visível nele. Havia postura, e essa postura mudava o ar. Durante a primeira hora, ninguém. Na segunda, uma senhora de véu preto se aproximou, cheirou uma barra, esfregou nos dedos, hesitou, pagou e foi embora sem palavra. Foi pouco, foi começo. De volta, a cesta parecia mais leve. Não pelas vendas, pelo peso que saíra do peito. O baixio pareceu um pouco maior. Na madrugada, ela encontrou um crucifixo rústico sobre a esteira. Linhas tortas, couro gasto, mãos dentro. Levou ao peito. Do lado de fora, ele afiava a faca no escuro. Não precisaram falar. A esperança não fez alarde, apenas acendeu. No fim daquela semana, tia Francisca, a velha muda, apareceu na soleira. Deixou ervas e pães, desenhou cruzes com carvão e escreveu a cada 3 horas.
Tocou a testa de Rosa com a ponta dos dedos, sacramento sem altar, e se foi. O silêncio das duas foi conversa. Quando a noite chegou, a respiração de Rosa achou ritmo. Entendeu que há um silêncio que mata e outro que salva. O dela foi o primeiro, o de José, o segundo. A manhã chegou com um fio de luz, esgueirando-se pelas frestas do telhado. Na casa de Taipa, o fogo acordou primeiro, estalando como quem chamasse os vivos para o trabalho. Rosa levantou o corpo com cuidado. A dor ainda morava nas costas, mas já não comandava os passos. No canto da cozinha rústica, repousava a pequena coleção de coisas úteis que a velha muda deixara sem dizer palavra. Ramos de erva, cascas escuras, um punhado de flores secas. Sobre a mesa, a bacia de ferro esperava. Era dia de transformar o pouco em algo que servisse. As mãos dela, ainda trêmulas, juntaram gordura derretida e cinza de fogueira, mexendo até que o caldo grosso virasse massa. O cheiro áspero preenchia tudo, mas trazia memória de sobrevivência. Cada volta da colher era a afirmação de que o corpo partido ainda podia criar. No molde improvisado, tábuas amarradas com tiras de couro, a massa assentou. O ar seco do sertão faria o resto. Quando terminou, Rosa encostou as costas na parede e fechou os olhos por um instante. Aquilo não era apenas sabão. Era a primeira pedra de um retorno que não pedia licença. José atravessava o terreiro em silêncio, ritmado como alguém que conhece o tempo das coisas. Havia decidido que o trabalho do dia seriam as cercas, as cordas e o reparo de um arreio. Mas ficou atento ao movimento dela, sem invadir. Rosa entendeu, sem precisar de palavra, que podia contar com a sombra dele quando fosse necessário, e ao mesmo tempo que teria de aprender a caminhar sozinha, outra vez. Essa mistura de apoio e distância era a forma exata de respeito que ela precisava para não se quebrar de novo. Ao meio-dia, os blocos de sabão já seguravam a própria forma. Rosa envolveu algumas barras em tecido rude, escolheu as que pareciam firmes e acomodou tudo numa cesta curta de madeira. Antes de sair, prendeu o crucifixo rústico ao peito e respirou fundo, como quem se prepara para atravessar um deserto de olhos. A casa ficou atrás. À frente, a trilha que serpenteava até Santo Amaro. José selou o cavalo e seguiu. Deliberadamente 2 passos atrás. Não era escolta, era a presença. Presença que calava certas ousadias antes de virarem ruído. A vila recebeu os dois com aquele silêncio cheio que precede o julgamento. Havia cheiro de couro aquecido, de milho moído, de poeira velha. Carroças de bois passavam devagar. As varandas de madeira acendiam e apagavam olhos. Rosa escolheu um canto de sombra, estendeu um pano sobre uma caixa e alinhou as barras, cada uma à vista, como se o arranjo também dissesse alguma coisa sobre quem as produziu. Em cabeça ficou erguida e o coração, embora batesse alto, não pediu licença para permanecer. As primeiras horas foram secas como o chão. Curiosos olhavam de longe, deixavam que os olhos dissessem aquilo que a boca não podia e passavam. José, imóvel a poucos passos, encarnava um tipo de silêncio que impõe fronteira. O alinhamento do corpo dele mudava a temperatura do ar. Rosa sustentou a banca sem tremer. Entendeu que aquele ensaio de reintegração começaria por uma coisa pequena. E que coisas pequenas, se repetidas, erguem casas inteiras. Quando o sol virou um pouco, uma senhora de véu escuro aproximou-se com passos miúdos. Pegou uma barra, cheirou, testou a textura contra a polpa do dedo, pesou o objeto como quem lembrasse de outras cozinhas. Não disse nada. Deixou moedas sobre o pano e partiu. Foi pouco, foi tudo. A primeira venda não a devolveu ao mundo, como se um portão se abrisse de repente, mas acendeu no peito a certeza de que ainda havia uso para as mãos dela. A vila assistiu sem aplauso, mas o ar ficou menos hostil por um instante. De volta à trilha, o cesto pesava menos. A diferença não estava na madeira, mas no que saíra do coração. José manteve o passo, olhos no horizonte. Rosa soube que devia agradecer e soube também que aquela palavra, ali,
poderia quebrar a medida exata do que estava sendo construído. Agradeceu em silêncio, guardando para si a ideia de que certas presenças salvam sem precisar ser louvadas. Os dias seguintes obedeceram a um compasso paciente. Pela manhã, as misturas. À tarde, as idas à vila. À noite, o retorno com o que sobrava e o que entrava. A velha muda reaparecia de tempos em tempos, deixando ramos novos, potes com coisas que cheiravam a cura, papéis com marcas de carvão indicando medidas e horários. As crianças começaram a espionar de longe e a fugir às pressas quando percebiam que tinham sido vistas. Uma ou outra mulher que antes desviava o rosto, agora parava alguns segundos a mais. Uma mão passava pela barra de sabão como quem testa uma lembrança, e às vezes as moedas surgiam sem palavra. Nada de perdão formal, nada de desculpas dramáticas. Apenas o início de uma convivência possível. Por mais de uma vez, uma palavra feia correu o ar, dita baixa para ferir sem assumir autoria. Rosa sentiu o ferro antigo querer acender por dentro, mas sustentou a postura. Aprendeu a redirecionar o golpe, não para fora, fazendo estilhaço, mas para dentro, virando argamassa. A presença de José, contida e constante, construía um perímetro invisível. O silêncio dele, longe de ser omissão, era uma espécie de aliança que não pede assinatura, um lugar onde ela podia existir sem ser medida pela falta. Numa tarde de vento seco, 2 meninos passaram correndo por perto, e um deles, sem perceber a gravidade do que repetia, apontou como quem nomeasse um objeto. O outro puxou o braço do amigo e sussurrou qualquer coisa no ouvido. Ambos desapareceram pela esquina, deixando atrás de si a poeira e a sombra do passado que insiste em tocar ombros. Rosa parou o gesto, respirou, abaixou o pano molhado que trazia nas mãos, retomou o trabalho. O mundo nem sempre oferece chance de responder com palavras. Às vezes, a única resposta possível é continuar de pé, no entardecer daquele mesmo dia, perto de um riacho raso que cortava o baixio. Rosa lavou os pulsos e os deixou na água por tempo suficiente para que o frio dissolvesse um pouco do ardor do corpo. Sentiu o crucifixo encostar no osso do peito e, por um segundo, concebeu a ideia de futuro. Não um futuro grandioso, apenas um amanhã em que o gesto de hoje repetido se tornasse vida. José, a alguns passos, enxaguava as mãos e organizava ferramentas. O modo como ele ocupava o espaço comunicava mais do que qualquer frase. Havia na economia dele uma pedagogia silenciosa. Gastar pouca palavra para que sobre força ao que importa. Com o passar das semanas, a banca de sabões deixou de ser uma excentricidade dolorosa e virou ponto de utilidade. Uma mulher pediu uma barra com ervas amargas para feridas. Outra quis aprender a mistura de cascas que ajudava a pele a se recompor. Uma terceira, depois de uma pausa que pareceu excesso de tempo, deixou sobre o pano um pagamento dobrado e se foi sem erguer o queixo. Rosa percebeu que o respeito, quando chega, não vem de braços abertos. Chega de lado, como quem ainda se protege e só depois relaxa a guarda. A ela cabia receber sem triunfar. Na cabana, as noites foram ficando menos compridas. Havia pausas em que a cabeça, por segundos, não repassava a praça, o tronco e o cartaz. A febre do início cedeu lugar a uma fadiga administrável. Em certas madrugadas, a velha muda surgia como aparição boa. Largava um pote de barro que cheirava a açúcar queimado e sumia sem olhar para trás. Rosa dividia o doce com José ao redor do fogo. Não precisavam falar. O calor das chamas e o ritmo da respiração compunham uma música bastante. No limite entre o secreto e o visível, a relação entre os dois encontrou forma. Não houve promessa dita, nem troca de juramentos. Houve sim a mesa de madeira com restos de erva, o crucifixo rústico, a faca que afinava o arreio, a cesta de sabões voltando mais leve, e o entendimento tácito de que aquela vida, ali, poderia crescer se não fosse exibida como bandeira. O passado continuava à espreita,
como toda sombra que se recusa a desaparecer com o primeiro sol. Mas enquanto a repetição do trabalho se impunha, a sombra perdia um pouco da nitidez, quando Rosa se deitou numa dessas noites e sentiu que o corpo, enfim, cedia ao sono sem a contagem cruel na cabeça. Percebeu também que a pequena chama acesa dentro dela não era capricho do momento. Era o princípio de um fôlego novo. Se a vila ainda atestaria, se a Irmandade ainda buscaria reafirmar o domínio sobre os corpos e costumes, isso viria depois. Por ora, havia o que importar. O gesto repetido que cura, a sombra que protege sem alarde, a venda pequena que abre passagem, a água fria do riacho que ensina a pele a lembrar do próprio nome. E tudo isso somado era uma vitória, pequena e suficiente. A tarde caiu com o peso de nuvens baixas. Dentro da casa de Taipa, o cheiro das ervas recém-cortadas se misturava ao fumo do fogão. Rosa, já acostumada à rotina das pequenas vitórias, lavava as mãos quando percebeu algo diferente. Sobre a mesa, ao lado da faca de José, repousava um medalhão de prata. O metal refletia a luz fraca e parecia carregar em si uma história que não queria ser contada. Ela estendeu os dedos, mas parou antes de tocar. O objeto parecia ter dono e luto. José surgiu na porta nesse instante. O olhar rápido dele reconheceu o gesto suspenso. Não houve reprovação, nem convite. Apenas o aviso mudo de que ali morava a memória. Observando de perto, Rosa percebeu o desgaste nas bordas, as marcas da viagem longa. A pequena imagem desbotada de uma mulher com uma criança, retalho de felicidade preso ao metal. A peça tinha o peso de quem perdeu tudo que cabia numa casa. A Irmandade havia queimado mais do que roçados. Quando a noite adensou a casa, José saiu para verificar o gado. Rosa ficou sozinha com a chama baixa e o rumor do vento. Pegou o medalhão com cuidado, como quem segura uma ave ferida. O frio da prata atravessou a pele. Um arrepio de respeito subiu pelos braços. O cordão, corroído pelo tempo, rompeu-se sem aviso. O medalhão caiu e soou seco no chão de barro batido. A culpa veio antes do eco. Ajoelhada, ela tentou recompor o fecho. Não havia como. A lembrança maior dele estava quebrada em suas mãos. O silêncio, quando José voltou, foi fenda. Ele viu a peça no pano branco, o fecho partido, as mãos dela tensas. Não houve acusação. Também não houve consolo. A distância exata entre os dois, construída com tanto cuidado, adquiriu uma borda cortante. Rosa recolheu as partes e guardou sob a madeira da mesa, como quem promete a si mesma um remendo. Na madrugada, em vez de chorar, ela inventou trabalho. Como a massa de sabão que ganha forma, decidiu criar um novo colar, não uma substituição, mas um suporte. Tiras de couro fino, contas de madeira, um pedaço de arame reaproveitado das ferragens. Cada nó dizia: entendi o peso do que se perdeu. Quero que a tua dor não caia no chão. Durante dias, trabalhou em segredo. Quando o objeto ficou pronto, humilde, firme, possível, deixou-o no mesmo lugar da mesa onde antes repousara o medalhão. Ao lado, o metal antigo, limpo e embrulhado num pedaço de tecido. Um passado e um presente quietos, dividindo a tábua. José demorou a tocar. O olhar percorreu o couro trançado, mediu o fecho improvisado, voltou à prata embrulhada. Pegou o novo colar, testou a resistência, ergueu a peça antiga e a prendeu com cuidado. O encaixe não era bonito? Era seguro. Não disse nada, mas ao pendurar no pescoço, escolheu continuar. Entre o que se perdeu e o que se constrói, uma confiança frágil, porém real, tomou lugar. Não dependia de prata, dependia de presença. E naquela mesa de madeira, Rosa percebeu que reparar também é forma de amar aquilo que não volta. O sol de agosto caiu duro sobre a feira da vila. As barracas improvisadas ofereciam milho, couro, tecidos vindos na caminhoneta semanal. O cheiro de carne seca misturava-se ao de poeira e suor. Rosa estendeu seu pano no canto da rua principal, alinhando as barras de sabão como vinha fazendo havia semanas.
O crucifixo rústico repousava no peito, e as mãos dela já não tremiam diante dos olhares. José mantinha-se a alguns passos, firme e silencioso, presença que estabelecia fronteira invisível. As primeiras moedas tilintaram cedo, sinal de que a resistência da vila se quebrava pouco a pouco. Mulheres que antes desviavam os olhos agora se aproximavam, algumas em silêncio, outras com perguntas rápidas sobre ervas e curas. Era o início de uma nova aceitação, frágil, mas real. Rosa sentiu o peito expandir-se. A praça onde fora marcada com humilhação agora testemunhava suas pequenas vitórias. Foi então que a sombra voltou. Padre Honório surgiu pelo corredor da feira, passos lentos, batina escura alinhada, olhos frios como antes. A multidão se abriu como água diante de pedra. Os seguidores o acompanhavam, 2 de cada lado, como colunas humanas. A voz dele não precisou ser erguida. Bastou a presença para que os cochichos se calassem. Ele parou diante da banca de sabões. O silêncio que se seguiu foi mais denso do que qualquer grito. O olhar de Honório percorreu as barras alinhadas e subiu até o rosto de Rosa. O ar pareceu perder temperatura. Disse que aquele comércio era mancha contra a lei dos homens e a lei de Deus. Que uma mulher sem fruto contaminava a obra de suas mãos. Alguns olhos se abaixaram, outros ficaram à espera. Rosa sustentou o olhar. O coração batia rápido, mas as costas, ainda marcadas, mantiveram-se eretas. O silêncio dela foi resposta mais forte do que qualquer palavra. Honório estendeu a mão como quem pretende varrer a mesa, derrubar tudo ao chão. José avançou meio passo. Não tocou em arma, não ergueu voz. Apenas se colocou ao lado dela, corpo erguido, olhar fixo. O gesto simples cortou a tensão como faca em corda. A mão de Honório suspendeu-se no ar, depois recuou. O murmúrio da multidão se espalhou como fogo em palha seca. A autoridade dele, pela primeira vez, encontrou barreira. Honório saiu com os seus, passos marcados como batidas de tambor. Mas o peso do momento ficou. Rosa sentiu as pernas trêmulas, porém não cedeu. José permaneceu imóvel, só a mandíbula denunciando a raiva contida. Quando a praça voltou ao movimento, algumas mulheres se aproximaram discretamente e deixaram moedas sobre o pano. Cada compra era um ato de desafio. Na noite, a casa guardou um silêncio grosso. O crucifixo no peito dela, o colar novo de José sobre a mesa. Havia o pressentimento de que Honório não descansaria. Havia também a certeza de que, pela primeira vez, o vilão já não reinava sozinho. O fantasma dele tinha corpo e ameaça. A coragem dela tinha nome e ritmo. Venha para o capítulo 6. O ar do baixio amanheceu claro e seco, mas o corpo de Rosa trazia a noite por dentro. Desde o dia da feira, quando a sombra do Padre Honório passara pela banca de sabões como lâmina fria, a praça vivia atrás dos olhos dela. O tronco, o cartaz, a sentença que a vila aprendera a repetir como oração. Havia horas em que a casa parecia um abrigo. Em outras, as paredes de taipa faziam o mesmo som das tábuas do estrado, e o coração dela esquecia que já não estava exposta. Trabalhar ajudava. A gordura derretia na panela pesada. A cinza cedia seu sal. A colher descrevia círculos firmes, enquanto o cheiro áspero preenchia o cômodo. Quando a massa começava a encorpar, Rosa respirava. Depois viravam moldes, barras que endureciam como se a própria vida pudesse ser recortada em retângulos manejáveis. Ela lavava as mãos numa bacia de ferro e via a água turva escorrer porta afora, levando consigo qualquer coisa que pesava na pele. Eram minutos bons. E ainda assim, bastava uma tábua estalar no galpão para que o corpo se lembrasse do couro. Naquela tarde, José Firmino selou o cavalo para subir as colinas. Precisava ver a cerca norte e o fio de água que se perdia quando o vento mudava. Saiu sem dizer palavra. O de sempre: porta encostada, panela a meio fogo, cabaça cheia deixada de propósito sobre a mesa. A casa ficou maior quando o som das alpercatas se extinguiu no terreiro. O silêncio, que antes fora teto, baixou como vigilância. Rosa tentou manter as mãos ocupadas.
Separou ervas, quebrou cascas, prendeu feixes com barbante. O nó cedeu sem aviso, estalando seco contra a mesa. A madeira devolveu o estalo com outra vibração. O galpão respondeu com um rangido de couro. 2 notas bastaram. O estômago dela encolheu. A respiração encurtou. As palavras da Irmandade voltaram em bloco. Lei dos homens. Lei de Deus. E a pele, onde a cicatriz dormia, acendeu em calafrio. Ela ergueu o crucifixo até os lábios. A oração não passou da garganta. Não foi decisão. Foi impulso. O corpo saiu primeiro. Puxou o chale, empurrou a porta, cruzou o terreiro como quem escapa de fogo invisível. A cerca sul ficou para trás. A vereda estreita desceu em zigue-zague. A planície rala se abriu com o vento cortando de lado. O sol inclinava e afinava sombras. A poeira colava no suor do rosto. A cada passo a praça se aproximava por dentro. Não aquela do mapa, mas a outra, feita de contagem e olhos. O pensamento não comandava a marcha. O medo, sim. O terreno pedregoso exigia olhos no chão, e ela não os tinha. Rasgou o tornozelo num toco de arbusto seco, tropeçou num degrau de terra, corrigiu o corpo tateando o ar. O cheiro de ferro velho e pó saturou a boca. Quando a luz amarelou os morros, a sede ganhou densidade. A língua pesou. Pontos escuros começaram a nascer nas bordas da visão. Rosa diminuiu o passo sem querer. A perna falhou. Os joelhos tocaram a terra com um baque mudo. A mão espalmada ralou na areia fina. O crucifixo bateu no osso do peito como um lembrete que já não ajudava. Por um segundo, o exato segundo em que a esperança perde o fôlego, pensou que talvez fosse melhor ficar ali, quieta, até o vento cobrir tudo. Não havia plateia na planície. Havia esquecimento. O baixio avisa seus segredos a quem aprendeu a escutá-lo. O cavalo de José relinchou curto e repetiu o som como se o ar lhe ardesse nas narinas. Na volta da colina, a primeira coisa fora do lugar foi o portão, encostado, não fechado. Depois, marcas no chão. Passo leve, apressado, sem parada para olhar atrás. A pegada cavada no cascalho indicava pressa. A raspagem lateral, tropeço. José não correu. A pressa turva o olho. Desmontou, prendeu a rédea num galho baixo e seguiu a pé, lendo a trilha como quem decifra carta antiga. Encontrou Rosa onde a terra forma uma concha. Deitada de lado, uma mão aberta no pó. A outra enrolada no tecido do vestido, como se quisesse fechar o corpo contra o vento. O rosto coberto de poeira fina, o cabelo grudado à têmpora, os lábios rachados. A respiração vinha em goles curtos, como quem bebe ar com vergonha. José ajoelhou sem fazer barulho. Passou a palma da mão pelo ombro dela, com a firmeza que se usa para segurar bezerro recém-nascido. Não disse o nome, não disse nada. Tocou o crucifixo, encontrou a cabaça, molhou o pano, limpou o pó que se misturava ao sal do suor. A água na boca dela foi primeiro susto, depois regresso. Ergueu-a com método, um braço por baixo dos joelhos, outro nas costas, e levou até a sela. Prendeu tiras de couro para que o corpo não tombasse quando o cavalo encontrasse pedra. O animal aceitou o peso e o comando. A marcha desenhou no chão um caminho paciente. A cada solavanco, Rosa tinha a sensação de despencar de outro lugar, o do estrado. A mão dele achava dela na hora, segurando com a força exata que desfica sem ferir. O baixio, que horas antes fora campo de ameaça, agora devolvia referências. Uma árvore retorcida, o brilho baixo da água, a cerca torta que sinaliza a casa. O mundo, aos poucos, lembrava o nome das coisas. Dentro da casa, a noite começou um rito antigo. Lamparina acesa, água ao fogo, panos a ferver, a mesa empurrada para a luz. Rosa na esteira, coberta pelo chale que ainda guardava o cheiro de sol. José lavou os pés dela, retirou a areia dos cortes menores, secou sem esfregar. Não tocou as costas. Evitou a geografia da dor com uma perícia que não precisava ser dita. Preparou infusão com folhas que ela mesma secara. Amargo morno para trazer o corpo de volta ao ritmo dos vivos. O silêncio dele era trabalho. Colher água com pressa, medir a respiração, trocar o pano antes que esfrie, cuidar do calor sem exagero.
A febre veio como visita que não bate à porta. O suor brilhou na testa. A boca procurou palavras que não pretendiam sair. Rosa murmurou fragmentos. Um não antigo, meio Pai Nosso aprendido de cor. O som quebrado de quem chama por uma mãe que já não mora em lugar nenhum. Quando os ombros se encolheram de reflexo, esperando o golpe que não viria, José não encostou ali. Virou a mão dela para cima e apenas pousou a sua sobre a palma, como quem oferece terreno neutro para onde a dor possa migrar sem perigo. Era pouco e bastava. A madrugada afinou o fogo em estalo miúdo. Do lado de fora, o vento perdeu pressa. Do lado de dentro, a respiração dela ganhou cadência. José recolheu a bacia, trocou a água, pendurou o pano para secar, avivou a chama. Quando a cabeça de Rosa pesou de um jeito bom e constante, ele encostou as costas na parede, chapéu no colo, e deixou o corpo ficar vigilante, mesmo cansado. A aurora entrou pelas frestas como quem pede licença. Rosa abriu os olhos sem sobressalto. O teto de palha, o risco de luz, o cheiro de erva morna, todas as coisas sabiam o próprio lugar. A sede era limpa, de gente viva. O peso que a empurrara para fora de casa na tarde anterior tinha recuado um passo. Não sumira, apenas recuara. Ela levou a mão ao crucifixo. Estava morno. Respirou fundo. Quis pedir perdão pela fuga, e a palavra subiu como pedra. Não precisou sair. José, sentado à distância certa, assentiu uma única vez, como quem reconhece que às vezes o corpo obedece a outro senhor e que a volta, quando acontece, também é uma forma de coragem. Quando o sol alcançou o terreiro, Rosa conseguiu levantar e ir até a porta. O baixio respirava igual a ela. A colina parecia menos alta. O tronco não cabia ali. As barras de sabão no molde haviam tomado forma durante a noite. Com cuidado, ela ajeitou as que pediam mais tempo. Separou as firmes, lavou as mãos demoradamente como se desatasse, uma por uma, as cordas invisíveis de ontem. Pegou um carvão e escreveu no tampo da mesa uma palavra curta: ficar. E passou o dorso da mão por cima, apagando sem pressa, como quem sela um acordo que não precisa de testemunha. Naquele dia, não houve milagre, houve ofício. E no fim, o ofício sustentou o que a fé ainda não conseguia. O medo ensinou que poderia voltar. O cuidado lhe mostrou o caminho de retorno. Às vezes, a salvação na terra áspera do Maranhão não faz discurso. Acende o fogo, ferve a água, segura uma mão e espera. A noite chegou cedo ao baixio, afinando os sons até que a casa respirasse por conta própria. O vento das colinas descia magro, sem força para derrubar nada, mas capaz de lembrar aos vivos que a terra ainda esfriava quando o sol se retirava. Dentro, a lamparina desenhava um círculo obediente no chão batido, luz suficiente para o fogo, para a mesa e para os dois que ainda aprendiam a ocupar o mesmo silêncio. Rosa se manteve sentada na esteira, as costas apoiadas na parede de taipa, o crucifixo morno encostado ao peito. O corpo tinha desaprendido o gesto de relaxar e quando fechava os olhos, a praça voltava em pedaços. O tronco, a madeira que range, a contagem sem boca, os olhos que pesam. Escolheu respirar curto, dobrar a lembrança como se dobra pano difícil e colocar de lado perto do fogo. O cheiro das ervas penduradas no ripado ajudava a localizar o presente. Folhas secas, resina, um agridoce leve de casca ferida. Lá fora, José lavou as mãos na bacia de zinco. O som da água partiu a noite em duas. Depois, o pano áspero sobre as palmas. O gesto de secar sem pressa, como quem se livra de um resto que não quer levar para dentro. Entrou, puxou a cadeira para perto da chama, deixou o chapéu sobre a mesa. O medalhão preso ao colar de couro encostou no tecido da camisa com um ruído pequeno. Ele olhou o fogo com a atenção de quem lê sem pressa uma língua antiga. A casa acomodou a presença dos dois. A madeira da porta estalou, o vento encontrou a fresta e passou. A chama baixou um pouco e firmou. Havia em José uma firmeza cansada, dessas que não se confunde com dureza.
Rosa percebeu que aquela economia de gesto não era capricho, era defesa aprendida. O corpo dela inclinou alguns milímetros na direção do calor, não em busca de palavra, mas de medida. A história dele não veio como discurso. Apareceu primeiro nas cicatrizes que o fogo pintava de sombra. Depois nos hábitos, a faca sempre limpa, o arreio guardado de um certo modo, a lamparina abastecida antes de apagar. Por fim, a história se deixou ouvir na forma mais simples. Houve outra casa antes desta. Uma mulher morou nela. Um menino também. Homens chegaram trazendo ordem e pureza e um livro apertado na mão. Vieram com exigências. Encontraram recusa. A sequência seguinte pertence aos lugares onde a razão não serve. Ruídos de noite partida, portas cedendo, chamas engolindo um nome de cada vez. Com o dia sobrou buraco. O que coube nas mãos? Cavar 2 covas, aprender mais a fazer do que a dizer, encostar a raiva num cercado para que ela não tomasse a casa de novo. Não foi preciso dar nome para compreender quem eram. A vila inteira conhecia o modo de andar dos seguidores do Padre Honório. Passo arrastado, de dever cumprido, olhos duros de quem confunde fé com domínio, a certeza de direito sobre o corpo do outro. Eles não precisavam estar ali naquela noite para que a sombra deles ocupasse a parede. Bastava a lembrança. Rosa ouviu em silêncio e manteve as mãos quietas sobre o pano. O crucifixo pesou um pouco e devolveu calor. Ela reconheceu naquele relato a mesma engenharia do seu próprio trauma. A sequência exata em que a vida perde nome. Era fácil imaginar a casa no instante antes do fogo, uma cuia sobre a mesa, uma camisa pendurada, um brinquedo menor do que a mão de um adulto, e o depois, onde só cabem verbos curtos, varrer o que sobrou, catar o que ainda serve, sustentar o que ficou de pé. Não pediu detalhes, não juntou perguntas. Quando uma história funciona como ferida, quem escuta não mede com régua de curiosidade. Mede com a mão aberta, sem apertar. José continuou do jeito que sempre faz, pouco. Olhava a chama e no olhar cabia o resto. Entendia-se ali que a casa não era esconderijo gratuito. Era resultado. Quem perde tudo às claras, escolhe às vezes viver um pouco escondido para não perder o que reconstruiu. A presença de Rosa havia deslocado esse cálculo sem estardalhaço. O testemunho dela, corpo marcado na praça, trabalho miúdo diante da vila, ensinara a ele que ficar perto de alguém não era abrir uma brecha para a destruição, mas uma chance de dividir o peso de vigiar o que se ama. Ao se aproximar do fogo para aquecer as mãos, Rosa ouviu o medalhão tocar o couro. Lembrou do colar improvisado que deixara sobre a mesa dias antes, do fecho inventado para segurar a prata cansada. Não era substituição, era suporte. A memória do objeto partilhado colou às palavras não ditas. Onde faltava a peça de origem, entrava o couro novo. Onde faltava ar para as orações, entrava a rotina de cuidado. Onde faltava chão, entrava a mão que para a queda. A matemática era simples e, ainda assim, custara caro para ser aprendida. O silêncio que se instalou depois não tinha peso de cansaço. Dava passagem. Era um tipo de quietude que autoriza o trabalho da manhã. O medo de Rosa já não era assunto exclusivamente dela. A perda de José já não era assunto exclusivamente dele. 2 histórias, mantidas inteiras, passaram a dividir o mesmo teto sem se empurrar. Não houve promessa. Houve alinhamento. A casa ficou maior por dentro. A lamparina pediu mais óleo e recebeu. O fogo pediu mais lenha e teve. O sono veio por cima, discreto, sem a violência dos dias anteriores. José ficou de guarda até a respiração de Rosa encontrar cadência que se reconhece de longe. Ele também deixou que o corpo baixasse um pouco, cabeça pendendo de leve, mãos dadas com o próprio cansaço. Do lado de fora, as colinas guardavam seus nomes escuros. Do lado de dentro, o lume pequeno sustentava um acordo que não precisava ser falado. Quando a madrugada riscou de cinza a primeira ripa do telhado, a casa já tinha outra temperatura. Havia no ar uma decisão sem assinatura.
proteger o que foi reconstruído, não com discurso, mas com ofício. Ao amanhecer, o trabalho retomaria o seu lugar de oração possível: água no fogo, ervas na mesa, metal guardado, a porta entreaberta para quem precisa. O passado não deixaria de existir. Aprendera, porém, o tamanho que lhe cabia naquele novo dia. O dia abriu limpo, e a claridade entrou pelas frestas como se pedisse licença. A casa acordou primeiro pelo cheiro. Lenha acesa, erva amassada, gordura derretendo no tacho para sabões que seriam cortados à tarde. A lamparina apagou sem pressa. Restou o círculo de fuligem na boca do vidro. Rosa levantou com o corpo, ainda lembrando a fuga, mas com uma firmeza nova, dessas que não anunciam vitória, apenas trabalho. No peito, o crucifixo descansava morno. No canto da mesa, o colar de couro de José segurava o medalhão de prata com fecho improvisado. Objetos que diziam mais do que discurso. Tia Francisca apareceu antes do sol subir inteiro. Não bateu. Encostou a porta com o ombro e entrou com passos leves, como quem não quer acordar a dor de ninguém. Deixou sobre a mesa um feixe de folhas amargas, cascas escuras, um papel de embrulho com traços de carvão. 3 vezes ao dia, com pressa morna, não esfregar as costas. Tocou de leve a têmpora de Rosa, uma bênção muda, e foi. José assentiu na direção da velha, respeito entre quem aprendeu a falar pouco para não gastar força à toa. Antes do meio-dia, chegaram 2 mulheres com um menino febril. Não houve apresentação nem pedido formal. As mãos entregaram o corpo pequeno e recuaram, como se a culpa pudesse pegar pela pele. Rosa recebeu o peso leve, deitou a criança na esteira, pediu água com um gesto do queixo. José trouxe a bacia e ficou a 2 passos quieto. O cuidado veio na ordem certa. Pano úmido na testa, folha amassada sob água morna, colherada amarga, toque na planta dos pés para puxar o calor de volta ao chão. A febre demorou a entender, mas ouviu. Quando a pele perdeu o brilho e o menino adormeceu, as mulheres deixaram, sem dizer, um saco de milho e um pedaço de pano alvejado. A casa aceitou e o respeito ganhou um objeto para existir. O dia seguinte trouxe um homem com corte feio no braço. Ele chegou com o chapéu baixo, a vergonha na postura e o sangue já seco na borda do pano. Rosa lavou a ferida com infusão de casca, soprou devagar para não doer demais, passou o unguento de erva de Santa Maria, atou com faixa limpa. O homem foi embora sem erguer os olhos. Voltou na semana seguinte com o braço fechado e deixou sobre o banco uma ferradura nova. Era assim que o mundo, quando queria, dizia obrigado. As crianças descobriram a casa. Primeiro, 2 cabeças atrás do mourão, olhos de espanto e riso escondido. Depois, passos pequenos entrando até a sombra da porta. Uma menina trouxe um passarinho caído. Um menino pediu uma barra de sabão pequena para lavar a boneca. A boneca era um pano enrolado em outro. Rosa atendeu como quem desperta um lugar antigo de si. Ensinou a lavar as mãos sem gastar água demais. Mostrou a diferença entre o tom morno e o quente que queima. Deixou que mexessem com colher de pau no tacho vazio. José fingiu que não via, mas organizou o espaço para que ninguém se ferisse. A casa descobriu novas alturas. A mesa ficou mais baixa quando 3 crianças se juntaram ao redor. Na feira, a presença de Rosa ganhou outro contorno. O mesmo pano sobre a caixa, as barras alinhadas, o crucifixo no peito, a cabeça erguida sem afronta. O que mudou foi o olhar de quem comprava. As mulheres que vinham em silêncio agora traziam perguntas sussurradas. Quanto tempo? Quantas folhas? De quanto em quanto? Em resposta, instruções curtas, medidas que cabiam na mão, indicações de cuidado. Um homem deixou o dinheiro e a vergonha ao mesmo tempo, como se precisasse livrar os 2. Outro buscou óleo para dor de juntas e não quis troco. José mantinha distância suficiente para lembrar ao mundo que ali havia fronteira, mas descobriu que muitas vezes não era necessário dar um passo. No meio da tarde, uma moça com a barriga alta parou diante da banca. A mão dela foi a lombar num gesto antigo. Os olhos ao rosto de Rosa, num pedido sem som. Rosa entregou um frasco com gota de valeriana e explicou, na linguagem do gesto,
como usar, quando parar, quando chamar. A moça sorriu com a boca e com o ombro, o tipo de sorriso que não quer chamar atenção, e partiu com passos medidos. A banca, simples, havia se transformado num ponto de passagem entre necessidade e alívio. À noite, de volta à casa, havia mais objetos sobre a mesa do que ao sair. Milho, uma fita azul, um pote de mel claro, uma ferradura nova, 2 velas. A jarra de vidro, antes vazia, recebeu um ramo de flores brancas. Rosa ajeitou as flores ao lado do crucifixo e do colar, formando um pequeno altar sem pretensão. José afiou a faca curta contra a pedra, num som manso, e depois guardou o metal com cuidado, como quem reconhece que a lâmina só tem lugar quando pedem a ela. Os seguidores do padre Honório continuavam na vila, mas a voz deles, que antes soava como sentença, agora encontrava muros invisíveis. Havia portas que não se abriam para escutar. Havia olhos que não baixavam. O domínio que medra do medo enfraquece quando a utilidade entra na casa e lá dentro fica. O respeito ali era o nome simples que a utilidade ganhava quando o cuidado dava certo. Os dias obedeceram a uma cadência nova. Manhãs de mistura, gordura, cinza, ervas. Tardes de feira, moedas, escuta, troca. Noites de casa, lamparina, unguento, silêncio. Tia Francisca vinha e ia sempre com algo na mão. Um papel com receita escrita por desenhos, 4 sementes num envelope de açúcar, uma garrafa de vidro escuro. O trato mudo entre as 2 mulheres já não precisava de legenda. A velha pousava, olhava, corrigia com a ponta do dedo o gesto errado e se ia. Rosa replicava a lição, e o resultado aparecia na pele dos outros. Houve também regressos. A mulher do menino febril voltou com o rosto mais solto, trazendo pães. O homem do braço curado parou do outro lado da rua. Encostou no poste, ficou um tempo e foi embora sem chamar. Ritos de uma comunidade que aprende devagar a demonstrar. Nada de perdão público, nada de retratação com palavras grandes. Apenas a economia diária de quem não tem tempo para a liturgia de culpa. Em meio a essa marcha, um cansaço estranho começou a roçar Rosa. Primeiro, como sombra breve ao subir um morrinho, depois uma tontura curta ao levantar depressa. Ela espantava a sensação com água e pausa. A vida naquele momento não precisava de sustos. A casa respirava num compasso que pela primeira vez em muito tempo combinava com o coração dela. Num fim de tarde, quando o sol já prendia as últimas lascas de luz nos arames da cerca, 3 mulheres chegaram de uma vez. Uma com a mão na barriga, outra com uma menina no colo, a terceira com os dedos cheios de cortes de lavar roupa em água fria. A casa virou oficina. Potes abriram, panos foram fervidos, folhas amassadas exalaram perfume áspero. José montou um banco na sombra e ficou de vigia mansa, atento aos passos das crianças. Quem via de longe talvez pensasse encontrar festa. Era outra coisa. Uma casa cumprindo a função de casa, mesmo depois de ter sido nome de vergonha. Mais tarde, quando a poeira assentou e a noite encheu os cantos, Rosa lavou as mãos até a pele ranger. Encostou o rosto na jarra de vidro para sentir o frio e, por um instante, permitiu-se um sorriso. Não era triunfo, era reconhecimento. O passado não tinha ido embora. Aprendera apenas a ficar no seu lugar quando o presente exigia mesa posta, remédio pronto e porta entreaberta. No último gesto, antes de deitar, ela tocou o crucifixo, alinhou o colar de José sobre a cadeira e ajeitou as flores na jarra. 3 objetos que juntos contavam a mesma história. Fé que não exige plateia, dor reparada sem barulho, respeito que nasce do que funciona. Adormeceu com o corpo cansado e a cabeça clara, pronta para acordar no dia seguinte e recomeçar, que é a forma mais rara de coragem quando todo mundo prefere o espetáculo. A casa, por sua vez, parecia maior por dentro, não porque cresceu em paredes, mas porque cabiam nela outras vidas além das 2 que a sustentavam. Do lado de fora, as colinas guardavam seus nomes escuros. Do lado de dentro, o lume pequeno garantia que o trabalho seria a oração da manhã.
E se alguém passasse pela estrada e perguntasse o que tinha mudado, a resposta caberia numa frase sem drama. Ela trabalha, a vila melhora e o medo recua um passo. O corpo de Rosa começou a falar por sinais que, no início, pareciam pequenos. Uma tontura leve, uma náusea ao acordar, um cansaço que não combinava com a hora do dia. Na feira, duas mulheres trocaram um olhar curioso quando ela levou a mão à lombar, talvez. A palavra não precisou ser dita para circular. A vila sabia transformar rumor em certeza com a mesma rapidez com que acendia uma lamparina. O passado pesou no peito dela. A praça, a acusação de esterilidade, o riso curto de quem julga. Rosa respondeu ao rumor com trabalho. Sabões cortados, ungüentos medidos, instruções sussurradas. O corpo, contudo, insistia numa dor funda, baixa, como o punho fechando por dentro. À tarde, o sol bateu torto na parede de taipa e deixou o ar denso. Rosa lavou as mãos devagar. Notou que a pele demorava a reconhecer a água e respirou para dentro, como quem negocia com o próprio ventre. Um gosto metálico ficou na boca. A cabeça pediu descanso. Ela sentou. O descanso não chegou. Uma dor mais aguda atravessou a linha do umbigo e a obrigou a curvar o corpo sobre a mesa. A lamparina ainda não precisava de fogo. O dia sim, mas a sala escureceu assim mesmo. José percebeu o passo errado antes de ver o rosto. Deu 2 passos e já estava ao lado quando o corpo dela procurou o chão. Não houve grito, só o som curto de quem perde o ar. Ele sustentou pelos ombros, baixou sem pressa, chamou tia Francisca com o gesto ensaiado de quem sabe onde buscar socorro quando não há médico por perto. A velha chegou com o vento do fim da tarde, trazendo um embrulho de panos e aquela atenção que pesa e abençoa. A casa virou sala de procedimento com a rapidez de um rito conhecido. Panos ao fogo, bacia de ferro a ferver, faca menor passada no álcool e depois na chama até quase perder o brilho, linha e agulha fervidas, uma garrafa de cachaça e um frasco de tintura amarga. A mesa foi puxada para perto da lamparina. O círculo de luz teria de ser suficiente. José cortou tiras de couro e amarrou nas laterais, não para punir, mas para impedir que o corpo traísse a vontade. Rosa segurou o crucifixo com as 2 mãos, como quem ancora o peito num objeto pequeno. A dor veio primeiro do que o torpor. Tia Francisca inclinou o rosto, escutou com as mãos, avaliou a dureza baixa que não combinava com criança batendo à porta. O olhar da velha negou sem palavra a alegria apressada da vila. A coisa estava ali, o que cresce onde não deve, carne estrangeira ocupando lugar de vida. O procedimento não cabia em oração, cabia em método. Rosa bebeu o amargo, tossiu, engoliu a cachaça em goles pequenos até o estômago aceitar. O mundo oscilou, mas não o bastante para apagar. A incisão foi curta e firme, onde a dor mandava. O cheiro subiu num golpe, sangue quente, ferro, erva. A lamparina manteve a luz, tímida e suficiente. José segurou a lamparina com uma mão e com a outra ofereceu o pano limpo quando a velha pediu, sem pedir. O rosto dele brilhou de suor, mas a mão não tremeu. Tia Francisca trabalhou com a precisão de quem conversou muitas vezes com a morte e aprendeu suas manias. Afastou o que era mucosa, identificou a massa endurecida, respirou fundo, calculou a retirada. As pontas dos dedos dela eram lâminas que não cortam, mas decidem. Quando a carne estrangeira se mostrou por inteiro, pesada e muda como coisa roubada, o corpo respondeu com jorro. O sangue procurou todos os lados de uma vez. José aproximou a barra de ferro aquecida. Ao sinal mínimo da velha, encostou. O estalo da cauterização partiu o silêncio. O cheiro acre ocupou a casa. A mistura bruta de dor que se fecha e vida que insiste. Rosa apertou o crucifixo até a marca ficar no osso. O mundo se fez túnel e por um instante dilatado só cabiam 2 sons. A respiração quebrada e o fogo vivendo na ponta do ferro. Houve um momento em que tudo pareceu pequeno demais para conter a vida.
A pele dela clareou, a boca ficou seca de um jeito sem saliva, o peito esqueceu o compasso. José mediu a respiração com os olhos. Tia Francisca pressionou, conteve, suturou com pontos miúdos, regulares, como quem costura um saco de farinha que não pode perder grão. O corpo demorou a ouvir. Depois, como quem lembra um verbo esquecido, o ar voltou, curto. Depois mais. Depois suficiente. O peito subiu. O peito desceu, ficou. A velha cobriu o corte com pano limpo embebido em unguento. Deixou uma compressa morna pousada, como mão que não pesa. José limpou a mesa, trocou a bacia, jogou fora a água que guardava o resto do que não servia mais. As coisas, uma a uma, voltaram aos seus lugares. Faca embrulhada, linha guardada, garrafa de cachaça tampada, lamparina abastecida. O ritual de desfazer o rito consolidou a vitória pequena e imensa da noite. Rosa dormiu, o sono sem sonho dos que regressam. A mão dela, ainda fechada, relaxou sobre o crucifixo. A casa respirou com ela. Tia Francisca sentou-se no degrau, olhos longos, e deixou o corpo pesar. Depois levantou, lavou as mãos numa bacia com água nova e apontou com um gesto de queixo o tempo das compressas e das colheres do amargo. Não era fala. Era cronograma. Lá fora, o frio da noite se instalou nas colinas. A casa cheirava a ferro, erva e fumaça. José encostou as costas na parede e cochilou sentado, o corpo ainda em guarda. Despertou ao menor movimento, trocou o pano, conferiu o corte, molhou os lábios dela com água. O silêncio, que tantas vezes pesara como acusação, agora servia ao ofício de manter viva a que escolhera ficar. O amanhecer não fez festa. Entrou pelas frestas com um cinza limpo e encostou luz na pele pálida de Rosa. Ela abriu os olhos como quem emerge de um rio raso. Primeiro a superfície, depois o ar. Por fim, o mundo. O dorso do crucifixo deixou marca pequena no peito, sinal de uma vigília antiga que aprendia, devagar, a descansar. Não havia plateia, não havia discurso, não havia prova. Havia a vida ainda no corpo, apesar de tudo o que se opôs a ela. José preparou infusão morna e sustentou a tigela até a mão dela aceitar o peso. Tia Francisca retornou com passos curtos, riscou no papel de embrulho 3 instruções novas. Tocou de leve a testa de Rosa, bênção de confirmação, e foi embora como veio. A casa cansada ficou maior por dentro. No canto da mesa, o colar de couro com o medalhão respirava junto com a lamparina apagada e a jarra com flores. 3 objetos dizendo que a casa, agora, possuía novamente o que podia perder. O rumor da gravidez continuaria um pouco pela vila. Rumores têm mais vida do que fatos. Mas dentro daquele círculo de paredes de taipa, a verdade bastava. Um inimigo sem nome fora retirado do corpo. E a mulher que um dia contaram em chicotadas, aprendera a contar as horas por compressas e por goles de chá. O resto, respeito, retorno, surpresa, viria no tempo exato em que as feridas cedem. A ferida ainda puxava a pele, quando Rosa voltou a medir o dia pela luz, que entra e sai das frestas da casa de taipa. O corpo obedecia em ritmos curtos, levantar devagar, apoiar a mão na mesa, escolher o pote sem forçar o lado do corte. A casa seguia seu ofício. Fogo no começo da manhã, água morna, cheiro de erva que amacia, panela que conversa baixo. A moringa com flores brancas, ao lado do crucifixo e do cordão de couro com o medalhão, fazia um pequeno altar de coisas reparadas. Não havia milagre, havia persistência. Tia May vinha em passos miúdos, deixava instruções riscadas em carvão, morno, 2 colheres, descanso, e saía, como quem não deseja desorganizar a coragem alheia. Miguel mantinha distância competente, cortava lenha, ajustava a cerca, enxugava com pano limpo a borda da bacia antes que o sabão seco fizesse crosta. Entre os 3, o silêncio tinha virado ferramenta. Cada qual sabia onde terminava o seu gesto e começava o do outro. Quando a dor passou de lâmina para a sombra, Rosa decidiu ir à vila.
Não por necessidade urgente, mas por rito. A banca de sabões regressou ao lugar de sempre. Pano estendido, barras alinhadas por tamanho, 2 frascos de óleo claro, um pote de unguento. Miguel ficou à distância que protege sem cercar. A feira respirava como quem não quer atrapalhar o convalescente. Passos mais lentos, vozes baixas, olhos que olham e desviam. As mulheres perguntavam de leve. Recebiam instruções como quem segura a água com as 2 mãos para não derramar. Foi no final da manhã que a viu. Uma menina, magra de costela e olhar grande, parada no corredor entre 2 barracas, como se estivesse no meio de uma ponte. Não pedia, não chorava. Carregava nos ombros a cor de poeira dos que dormem ao relento. A ponta do vestido desfiada quase desenhava o chão. Havia na mão dela um barbante sem nada, memória de um colar que já não existia. Rosa partiu uma barra de sabão com faca aquecida e empurrou metade para perto da borda da banca. O gesto foi discreto, quase distraído. A menina demorou a entender que aquilo podia ser para ela. Quando pegou, foi como quem encosta em bicho arisco, dedos prontos para soltar se algo se mexesse errado. O sabão ficou junto ao peito, guardado como alimento. Um pouco de dignidade voltou ao rosto, o tipo que não pede licença para existir. Nos dias seguintes, a menina apareceu de novo, primeiro longe, depois a 2 passos, até que a sombra dela encostou na sombra da banca. Rosa deixou sinais pequenos, um copo d'água, uma fita curta, um pedaço de pão, a colher de pau para mexer o tacho vazio. Não havia perguntas, não havia promessas, havia presença. O mundo ensinara à menina que tudo tinha preço. Rosa ensinava devagar que algumas coisas apenas tinham lugar. As pessoas contaram a história como quem avisa por alto. A mãe morrera de febre no inverno passado. O pai, vaqueiro de passagem, se perdera na estrada ou no álcool. A criança, invisível quando conveniente, dormia onde coubesse. Tia May ouviu o que precisava. Olhou por inteiro e chegou ao rancho com um bilhete curto escrito em carvão. Leva. O convite aconteceu num fim de tarde, quando o sol ficava preso aos arames da cerca como lã em espinho. Rosa aproximou a mão do barbante vazio no pescoço da menina, sem tocar. Tirou do bolso do avental uma continha de madeira, redonda, lisa, daquelas que fazem barulho grave quando batem umas nas outras, e prendeu ao fio, improvisando um fecho simples. O objeto mínimo deu peso ao nome que viria. O mundo às vezes começa a caber quando se oferece um centro ao qual as coisas se amarram. Clara foi só isso. O nome foi dito como quem abre janela. Não exigiu resposta. A menina respirou de modo diferente. O corpo soube antes da cabeça. Um rosto que raramente recebia o próprio nome encontrou lugar dentro dele. Houve um assentimento breve, quase imperceptível, e o acordo estava feito, não um contrato, mas um início. Na casa, Clara descobriu alturas novas. O banco ao lado da mesa virou degrau, a prateleira, o horizonte. Ela aprendeu onde a água é morna e onde queima, onde a faca dorme e onde o pano seca, onde se guarda o unguento, onde se penduram as ervas, onde o fogo pede mais lenha e onde é melhor não mexer. Rosa falava pouco, apontava muito, desmontava medos em gestos, a colher de pau na mão pequena, a bacia puxada para o lado quando o vapor aumenta, o pano estendido na corda, 2 prendedores. Miguel encurtou certos pregos, levantou um degrau no portão, passou lixa no canto de uma tábua, detalhes que evitam acidentes. A casa se ajustou, como roupa que alguém decide que serve. À noite, Clara encolheu o corpo como bicho que aprende a dormir sem ter certeza. O sonho veio pesado, com soluço seco de quem tentou não incomodar. Rosa sentou ao lado, segurou a mão pequena, cantou muito baixo um hino antigo que não precisava ser inteiro para funcionar. O peito da menina obedeceu aos poucos. Quando a madrugada chegou, a respiração já fazia par com a da casa. A lamparina queimou até o fim do óleo e apagou com um suspiro, como quem confirma que o escuro daquela noite era de descanso, não de abandono. De manhã, Clara pediu, sem pedir. Sentou-se na soleira,
Apontou para a bacia, tocou 2 dedos na garganta, olhou para a moringa. A palavra veio curta e inteira, como se sempre tivesse estado ali, esperando ocasião. Água. Rosa sorriu com os olhos. Não celebrou, serviu. A mão da menina tremeu menos do que na feira. A coisa frágil dentro dela tinha encontrado um lugar onde não precisava se esconder para não ser pisada. Os dias seguintes buscaram uma cadência nova. Manhãs de sabão e ervas, tardes de feira com 3 pares de olhos atentos, noites com pratos a mais. Clara passou a chegar à frente da pergunta. Separava as cinzas antes de Rosa pedir, afastava a lamparina do pano, recolhia a colher no ponto em que a borda da panela começa a escurecer. Não era desempenho, era pertencimento. A casa respondia guardando objetos em alturas menores, abrindo espaços onde antes havia obstáculos. Cada ajuste dizia cabe. Nem tudo ficou fácil. Houve dias de choro fechando a garganta sem motivo aparente. Noites em que o sonho antigo voltou com botas pesadas. Manhãs em que Clara se encolheu no batente da porta, como se esperasse ordem que não vinha. Nesses dias, a casa praticou o que aprendera. Menos fala, mais gesto. Um prato posto sem barulho, um pano morno na testa, um tempo sentado na soleira, dividindo o mesmo pedaço de sol. O cuidado naquela casa se movia mais devagar do que o medo, e vencia por insistência. Na feira, a presença de Clara junto à banca não gerou sermão. Alguns olhos mediram, outros desviaram, outros sorriram de lado. Houve quem deixasse uma maçã. Houve quem medisse com rigor o peso do sabão e pagasse com moeda limpa, como se quisesse provar que a normalidade também serve de abrigo. Aos poucos, sem anúncio, a figura da menina ao alcance da mão de Rosa se tornou parte da paisagem, como o pó que nunca vai embora, como o sino que toca às mesmas horas. Numa tarde de vento, tia May apareceu com um envelope de papel pardo, contendo 4 sementes e um desenho tosco de como enterrá-las. Apontou o canteiro perto da cerca, fez um buraco com o cabo da colher de pau e deixou que Clara cobrisse a terra com as 2 mãos. O gesto valeu como documento. Ali começava um pedaço de chão que aceitaria raízes lançadas por mãos pequenas. Ao final de uma semana, Rosa percebeu que a casa tinha mudado de som. Havia um novo tipo de ruído entre o borbulhar da panela e o estalar da lenha. O leve arrastar de pés que não quer acordar ninguém, a risada baixa quando a água espirra da bacia, o respirar de quem dorme, com a boca entreaberta de cansaço e alívio. Recolheu os objetos do altar, crucifixo, colar, medalhão, moringa de flores, e os alinhou como quem confere inventário. A fé que não pede plateia, a dor reparada sem discurso, a vida que teima. Clara adormeceu cedo naquele dia, com o barbante e a conta de madeira no pescoço. Rosa passou os dedos de leve no fio e considerou que certos nomes não se dão, se acolhem. A menina não era lembrança do que faltava, era começo do que cabia. No escuro, a casa respirou em 3 tempos. Miguel, à porta, guardou a casa sem alarde. As colinas conservaram os nomes escuros. No interior do lume pequeno, cabiam histórias que o mundo não mede com régua. Uma mulher que regressava do próprio corpo, um homem que aprendera a guardar sem fechar, uma menina que aprendia a existir onde ninguém a cobrava por existir. A madrugada não trouxe presságios. Trouxe apenas o frio regular que pede coberta maior e a certeza mansa de que, a partir dali, as refeições seriam servidas com mais uma tigela. O restante, o que viria na praça, as contas antigas que a vila ainda devia, o próximo embate de quem confunde fé com posse, aguardaria a sua vez. Por ora, bastava o que cabia na palma da mão. A primeira palavra dita sem medo, um nome assentado, 4 sementes na terra e o sono que vem quando a casa explica em silêncio que ninguém está faltando. A manhã abriu pesada, como se a poeira tivesse engrossado durante a noite. Santo Amaro respirava num compasso curto. A feira,
que em outros dias espalhava cores, amanheceu contida. As sementes plantadas perto da casa ainda não tinham brotado, mas a terra guardava promessa. Clara regava com mãos pequenas, falando pouco, aprendendo que certos trabalhos não pedem pressa. Miguel afiava a faca curta com pedra fina, não por necessidade imediata, mas por hábito que sustenta a calma. Rosa organizava as barras de sabão, o crucifixo firme no peito, a moringa com flores sobre a mesa, altar de persistências. Quando chegaram à praça, Elias Duarte já estava lá, não sozinho. 3 dos irmãos da pureza, chapéus baixos, olhos duros. A banca se armou no mesmo lugar de sempre. O ar parecia esperar. Elias não precisou levantar a voz. O silêncio lhe deu palco. Falou do passado como se fosse presente, a infertilidade, a vergonha, a praça como testemunha. As palavras não carregavam novidade, apenas repetiam a sentença antiga. Mas naquele dia, os olhos da vila não se alinharam tão facilmente. Havia crianças com barras de sabão nas mãos, mulheres com frascos de unguento nos bolsos, homens que já tinham sentido alívio nos cortes tratados. A utilidade se tornara muralha discreta. Rosa não respondeu com grito. A voz dela saiu firme, sem ornamento, apenas suficiente. O tempo da praça havia passado. Elias ergueu a mão como quem ainda podia ordenar chicote. Ninguém se moveu. Miguel avançou um passo, não mais. O que sustentou o espaço foi o coro mudo da vila. Olhos que não baixaram, portas que não se abriram, crianças que ficaram. A força do vilão escorregou, não por violência, mas por ausência de plateia obediente. A sentença antiga não encontrou eco. Elias ficou menor no centro do círculo que já não lhe respondia. O fim dele foi silêncio, não sangue. A feira retomou o ar. Clara segurou a mão de Rosa com a firmeza de quem sabe onde pertence. Miguel recolheu as moedas sem contar. A casa tinha se tornado parte da respiração da vila. À noite, a tempestade desceu das colinas. Relâmpagos riscavam como facas de luz. Trovões batiam como tambores de aviso. A dor voltou ao ventre de Rosa, desta vez não como tumor, mas como promessa. O corpo reconheceu o compasso. Contração, pausa, respiração curta. Miguel preparou a mesa. Tia May chegou com ervas e pano, Clara segurou água em jarra limpa. O parto aconteceu sob chuva grossa, com a lamparina oscilando, o fogo firme, o crucifixo preso na mão. O grito rompeu a casa e encontrou o trovão, não de dor, mas de chegada. Raiz nasceu entre relâmpagos, pele quente, choro inteiro. Miguel cortou o cordão com faca limpa. Clara enxugou com pano aquecido. Tia May soprou bênção antiga sobre a testa. A madrugada passou com a casa respirando em 3 tempos e uma voz nova. O corpo de Rosa, exausto, adormeceu com o filho encostado ao peito. Miguel manteve vigília, olhos atentos ao lume pequeno. Clara dormiu perto da soleira, como quem guarda entrada e saída ao mesmo tempo. A tempestade se afastou, deixando o chão lavado. Dias depois, Rosa voltou à praça. Não como condenada, mas como mãe. Miguel ao lado, Clara segurando o braço, Raiz dormindo em pano. A comunidade abriu espaço sem ordem. Ela se aproximou do tronco onde um dia contaram chicotadas e ajoelhou. Plantou, na base endurecida, uma muda de flor branca. O gesto não pediu palavra. O silêncio da vila aceitou como sentença nova. O tronco, antes símbolo de vergonha, tornou-se altar de redenção. A praça, que já fora palco de humilhação, guardava agora raiz de vida. O sol desceu sobre Santo Amaro sem pressa. As colinas mantiveram seus nomes escuros. A vila, pela primeira vez em anos, respirou em cadência mansa. A história de Rosa não terminava ali, mas o ciclo de dor se fechava no mesmo lugar em que começara. E no centro da praça, uma flor lembrava que até a madeira marcada pelo chicote pode aprender a segurar vida. O sol da manhã voltou a dourar as colinas de Santo Amaro, como se a tempestade nunca tivesse passado. A praça ainda guardava marcas da água, barro escuro nas juntas da madeira, poças refletindo o céu limpo. Mas no centro, onde antes só havia o tronco das punições, agora repousava uma muda de flor branca.
O caule fino, a terra úmida em volta, o gesto plantado por mãos que um dia foram presas. O lugar que contava dor agora abrigava promessa. Rosa caminhava devagar, o crucifixo encostado ao peito, o corpo ainda em recuperação. Raiz dormia no pano preso junto ao colo, respirando o ar novo com a serenidade de quem ignora o peso da história. Clara segurava a mão dela, passos firmes, cabeça erguida. Miguel seguia ao lado, chapéu baixo, presença discreta e inteira. Não havia cortejo, havia rotina. E na rotina, a vitória mais rara. A vila se espalhava em torno, mulheres trocando sementes, homens consertando carroças, crianças correndo sem olhar para trás. O respeito não foi proclamado, foi praticado. Cada barra de sabão numa cozinha, cada unguento num corte, cada palavra curta de cuidado compunha a muralha que nenhum sermão conseguiu derrubar. Os olhos que um dia contaram chicotadas, agora encontravam flores sobre a madeira. E no silêncio aceitaram. Na casa a vida seguiu em 3 tempos e uma criança. As sementes deixadas por tia Francisca começaram a romper a terra perto da cerca. Clara as regava com paciência, falando pouco, aprendendo que a vida cresce devagar quando cuidada. Raiz mamava, dormia, chorava, acordava, como todo recém-nascido, indiferente ao peso dos símbolos. Rosa organizava as tarefas, sentava ao sol quando o corpo pedia, cantava baixo quando o silêncio ficava grande. Miguel cuidava da cerca, do cavalo, do lume. A casa de taipa, antes refúgio de um homem só, agora respirava como lar de família. À noite, a lamparina continuava a riscar luz no interior. A jarra com flores era reposta. O colar com medalhão descansava sobre a mesa. Objetos comuns, mas que carregavam a soma da travessia. Fé que não pediu plateia, dor transformada em ofício, respeito firmado em utilidade. A flor no tronco da praça não precisava de vigia. A comunidade por si a protegeria. A vergonha antiga perdera função. O tempo em Santo Amaro continuaria duro. As colinas não deixariam de impor trabalho, nem o vento de levar poeira para dentro de casa. Mas havia enfim um acordo silencioso. A vida podia persistir sem ser sempre disputa. A história de Rosa, marcada a ferro e cicatriz, encontrava repouso no gesto pequeno de plantar, de cuidar, de permanecer. Se algum viajante passasse pela vila e perguntasse o que mudara, ouviria respostas curtas. Há sabão bom na feira. Há unguento que funciona. Há uma mulher que sabe. Mas se olhasse bem para o centro da praça, veria mais. Um tronco que já foi vergonha, agora abraçado por flor. E nesse contraste estaria gravada a memória de que até a madeira usada para punir pode aprender a sustentar vida. O vale guardou silêncio, mas não de acusação. Silêncio de descanso. A lamparina queimou até o fim do óleo. A casa dormiu em 4 respirações, e a madrugada trouxe apenas o frio normal, sem presságios. A história não precisava de grito para encerrar. Bastava a imagem. Uma mulher antes contada em chicotadas, agora contava os dias por flores, sementes e filhos. O passado permanecia, mas no tamanho certo. O presente cabia inteiro dentro de casa. E o futuro, pela primeira vez, podia esperar sentado à soleira. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se essa história tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado e que Deus abençoe nossa terra e nossas vidas nesse Brasil lindo de meu Deus.